Boa noite a todos. Boa noite. Todos bem? É sempre uma alegria poder estar com vocês aqui na casa de vocês. Já estamos quase lá para o finzinho de janeiro, né? Mas sempre é tempo de desejar um ótimo ano a todos. Muita paz, muita harmonia, muita luz nesse ano aí. Oportunidades e realizações também. Bem, que a doce paz de nosso irmão Jesus possa envolver os nossos corações, possa dilatar as nossas consciências para a compreensão do nosso tema, do nosso assunto de hoje. E o nosso tema de hoje, pessoal, ele é muito importante, vocês vão ver. Ele é bem interessante, tem bastante coisa que os Espíritos nos trouxeram, a gente vai poder falar, abordar aqui hoje. Eu diria que é um tema fácil de compreensão, de se entender, mas é um tema difícil, porque a gente sente muito. A gente vai falar um pouco de família, e sempre quando envolve família, o nosso lar, sempre traz sentimento, né? Então acaba envolvendo. Então é difícil nesse sentido. Para alguns talvez mais fácil, outros não, tá? Mas a gente vai caminhar por aí. Mas vamos lá, Jesus, Mateus 7. Jesus, ele disse o seguinte para a gente: e qual pai entre vós, quando o filho pede pão, lhe dá pedra? Ou quando o filho lhe pede peixe, lhe dá uma serpente por peixe? Tá? Então nessa passagem de Jesus a gente percebe aí o carinho, o cuidado, né, a atenção, né, com a família. Tá? Então ele traz isso, um pouco de tudo isso para nós. Mas Jesus, lá em Lucas 12, ele também é claro, ele diz o seguinte para a gente: estarão divididos filho e pai, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Percebam que nessa passagem do Evangelho, Jesus ele traz para a gente, nos fala sobre a divisão, sobre o conflito, né, dentro da família. Então perceba, duas passagenzinhas que a gente trouxe aqui de Jesus. A gente encontra o amor de um lado, atenção, cuidado, carinho, e do outro lado Jesus fala justamente do conflito. Tudo dentro da família, dentro do lar, né? Dentro do seio da família. Quando a gente fala em amor, do carinho, da família, é normal, é natural, né? A gente vive isso o tempo todo, tá? Mas quando você fala em ódio, em raiva, dentro da própria família, entre os familiares, não é muito natural. E aqui vem a nossa primeira grande questão hoje. Como que a gente entende essa diferença? Será que é só característica pessoal de cada um, ou será que tem mais coisas atrás disso? Como a gente estuda muito a luz espírita, a gente entende que tem algo a mais disso. Então o primeiro passo para a gente é a gente enxergar, a gente refletir tudo que está ligado à nossa família, olhando, refletindo aos olhos da alma. Somos seres espirituais, tá? Então refletimos nesse sentido, aos olhos da alma, tá? Compreendendo, né, a doutrina espírita, ela nos traz muito conhecimento nesse sentido, né? São vários princípios que a gente sempre está trazendo aqui para vocês em relação à doutrina espírita. Por exemplo, imortalidade da alma, somos espíritos eternos, né? O progresso, a progressão do espírito, da alma, a reencarnação. Então tudo isso faz parte de um pacotão para a gente entender aquilo que a gente chama de família. Tá? Então aí uma grande importância. Tá? Tem uma frase, ela é atribuída a Santa Clara de Assis, irmã do Poverello, né, de Assis, Francisco de Assis, que ela diz o seguinte: a gente deve, ela usou na primeira pessoa, né? Eu estou usando aqui na terceira. A gente deve florir
onde Deus nos plantou. Bonito, né? A gente deve florir onde Deus plantou a gente. Então não importa se Ele nos plantou numa família bonitinha, acertadinha, feliz, ou se Ele plantou a gente numa família cheia de discórdia, desavença. A gente sabe que tem muito disso, a gente sabe que não é tudo perfeito. Mas não importa onde a gente está, a gente deve, florir, começar a florir por ali. Não importa se na família tem desafeto ou afeto, se é rica, se é pobre, não importa nada disso. É ali que nós vamos encontrar as pessoas certas com as quais a gente tem que conviver para progredir, para caminhar. É ali que vão aparecer as oportunidades e as nossas necessidades para que a gente possa viver tudo isso e dar os nossos passinhos, aí na senda do progresso. Tá? Um outro ponto, antes da gente entrar diretamente no nosso tema, são as várias distorções em cima dos ensinamentos de Jesus. A gente sabe, quando a gente estuda, a gente procura, a gente sabe que nas máximas, nas palavras, nos ensinamentos, nas passagens de Jesus, existem muitas coisas que são literalmente distorcidas, que às vezes não fazem muito sentido. Então a gente tem que estar sempre pensando, refletindo sobre o assunto. Por exemplo, a pedra angular do Evangelho de Amor de Jesus, da Boa Nova, o que é? Não é o amor? O amor é a base do Evangelho de Jesus. Tem algumas passagens que a gente precisa refletir. Por exemplo, os endemoniados de Gadareno. Diz lá que Jesus sacrificou 2.000 porcos. Não é isso? A gente para pensar, mas Jesus é amor extremo. A pobreza era enorme naquela região. Jesus não iria sacrificar. Os historiadores já trazem isso. Não teve nada disso. Então são algumas coisas que a gente tem que parar para refletir. Algumas coisas, onde há fumaça, há fogo, né? Com certeza alguma coisa tem, mas não nessa amplitude, que foi dada. A mesma coisa os historiadores trazem para a gente em relação aos vendilhões do templo, né? Jesus entrando, chicoteando, gritando, jogando tudo para o ar. Não é comum de Jesus. Tá? Quando a gente pega os historiadores do Evangelho, se vê que tem ali algumas coisas distorcidas. Foi maximizado para dar uma conotação forte, tudo. Tá? Mas são situações que a gente precisa refletir bastante, em seu sentido. Então muita coisa de Jesus ou foi mal compreendida ou foi mal traduzida, tem muita coisa traduzida de forma equivocada, ou não eram afirmações de Jesus. E o nosso tema de hoje, ele tem justamente como base uma dessas passagens que são que foram de certa forma mal compreendidas. Tá? O nosso tema de hoje, pessoal, é a família espiritual. Mas a gente vai falar desse tema com base numa passagem evangélica, que é quando Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Tá? Então a gente vai desdobrar o nosso bate-papo aqui nesse sentido. Tá? Então, essa é uma passagem, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que foi muito distorcida. E foi até usada, para aqueles que não os materialistas, foi usada contra o Evangelho. Como pode uma pessoa de amor renegar a própria família? Tá? Mas adianto para vocês que foi apenas forma de interpretação. A gente vai falar um pouquinho mais nesse sentido. Tá? Marquei aqui 3 objetivos para a gente estar falando hoje. O assunto em si, a família espiritual em si, a gente vai desdobrar isso. Segundo, nós vamos falar na formação das famílias. O que os Espíritos nos dizem sobre a formação das famílias? E terceiro ponto, dando tempo, sempre vai na correria, mas dando tempo, a gente vai falar um pouquinho da importância do mal crescer ao lado do bem. Tá? Então 3 pontos aqui para a gente estar passando. A nossa passagem evangélica aparece em 2 evangelhos, com 2 evangelistas, Mateus e Marcos. E é aquela, que a família, a mãe e os irmãos de Jesus procuram ele está numa reunião, no ensinamento ali,
e avisam ele: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. Aí Jesus está conversando, ele olha para todos e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em verdade, digo que todos aqueles que fazem a vontade do Pai, esses são minha mãe e meus irmãos. Então essa é a passagem que dá base aqui para a gente. Como disse, às vezes são palavras estranhas ditas por Jesus. Jesus está renegando a própria mãe, os próprios irmãos. Jesus está quebrando um dos mandamentos, dos 10 mandamentos: honrai o pai e a mãe. Tá? Então muito foi dito, muito foi interpretado, a teologia bate forte nesse sentido, os materialistas, como eu disse, mas foi tudo uma coisa distorcida. Jesus jamais renegou a própria família, jamais desonrou o pai e a mãe. Tá? A gente precisa, na passagem, sempre entender o momento, as circunstâncias da situação, o momento que tudo aquilo estava acontecendo. A gente sabe que Jesus, ele não perdeu uma única oportunidade de ensinar, de passar os seus ensinamentos. E aquele momento foi um momento que Jesus fez isso. Tá? Ali, naquele momento, ele passou um grande ensinamento para a gente. E qual ensinamento? Jesus está falando para a gente, mostrando que existem duas famílias, sim. A família corporal, a família de sangue, de carne, e a família espiritual. Foi nesse sentido que Jesus trouxe ali para a gente o seu ensinamento. Tá? Então o parentesco corporal existe sim, é muito forte. A gente vai ver alguns detalhes aqui. Mas Jesus ali estava ensinando o nosso parentesco espiritual. Tem uma passagem de Paulo de Tarso, eu não lembro que carta que é dele, mas ele diz o seguinte: insensatos, não são a carne nem o sangue eleitos do céu, mas sim o Espírito. Paulo está dizendo claramente para a gente, que nós somos seres espirituais, que nós não somos um corpo de carne que possui um espírito. É o contrário. A gente às vezes esquece disso na correria do dia a dia, aqui na matéria, mas é o contrário. Nós somos um espírito que provisoriamente anima um corpo de carne. Então nós somos seres espirituais, seres eternos, imortais. Nós estamos em progresso evolutivo, em progresso espiritual. Tá? Então isso é importante para a gente está se situando. Jesus está falando justamente da nossa família espiritual. E o que acontece? Os laços de sangue, de carne, necessariamente não representam laços espirituais. Tá? Então essa é uma realidade. Por mais que exista família, a mãe, o pai, os irmãos, aquelas coisas todas, às vezes ali aí pode, com certeza vai se criar, mas às vezes ali não existe um laço forte ainda, no sentido de laço espiritual, tá? O pai e a mãe, gente, não gera o espírito. A gente sabe disso, Nós já existíamos antes do berço, antes da gente nascer, nós já existíamos. E às vezes o filho é muito mais velho às vezes que os pais, depende muito da situação. Então nós existimos antes do berço e nós vamos continuar existindo depois do túmulo. Somos seres espirituais. Então o pai e a mãe não criam o espírito. Eles fornecem sim a genética, para os filhos. O que nós temos dos nossos pais é toda a parte genética. Isso sim é uma herança que os nossos pais dão para todos nós, tá? Então, o importante desse processo é que Deus coloca sobre a tutela do pai e da mãe o Espírito. E aquele Espírito encarna como o filho, ou filha, E então isso é o processo importante e a gente tem que estar sempre alinhado a isso.
às vezes a gente nem imagina, né? Mas um dos nossos filhos, ou primos, ou lá, às vezes eles são extremamente evoluídos e outros às vezes são extremamente inferiores. Mas Deus colocou na nossa tutela para que a gente possa criar e encaminhar, né, os nossos filhos. Tá? E aí a gente entra no nosso segundo ponto lá, que é a formação das famílias. Né? A gente sabe que a gente, antes de vir para cá, nesse nosso momento aqui, lá atrás algumas situações não, algumas outras esporádicas, mas a gente sabe que a gente tem um plano encarnatório. Você falou dos estudos da doutrina, né? Então, é importantíssimo a gente estudar a doutrina, a gente entender os nossos caminhos, enxergar, como eu disse, né, pelos olhos da alma. Tá? Então, todos nós, antes de encarnar, nós montamos um plano lá. Ou então a gente avalia ele, né? Os nossos mentores passam o nosso plano, a gente aceita e bora lá, vamos viver aquilo. E nesse plano, a gente já tem ali o nosso caminho. A gente vai nascer filho de tal, da mãe tal, do pai tal, nós vamos nascer, vamos crescer, vamos encontrar o outro espírito, vamos nascer o nosso filho que é também no planejamento. Então está tudo planejado, nada é por acaso na nossa caminhada. Tá? E nesse planejamento, às vezes nasce ali no seio daquela família os espíritos que a gente chama de afins. Então ali já existe o carinho, o amor, né? O respeito mútuo, né? Então, como os espíritos nos slides encarnam, né? Os espíritos simpáticos, eles encarnam junto, tá? Então eles tinham relações já em vidas passadas, no plano espiritual, já existia ali uma integração entre eles, nascem no mesmo núcleo ali familiar e caminham junto, né? E nesse sentido a gente entende toda a afinidade, todo o amor, né, que a gente encontra dentro do seio da família, tá? Mas também nasce, pessoal, às vezes espíritos estranham a gente, ou quando não, espíritos, a gente não usa muito o termo hoje, inimigos, né? Mas desafetos graves do nosso passado. Então, no mesma família, às vezes vem como filho ali, daquele casal, espíritos que já são inimigos deles, desafetos, né, de vidas passadas. Nascem, eles vêm por acaso? Lembra no planejamento? Não. Se nasce um desafeto no meio daquela família, a gente fala da ovelha negra, né, já estaram falando da ovelha negra, e às vezes tem várias circunstâncias, né, mas às vezes a ovelha negra é um desses aí. Ele caiu de paraquedas naquela família, tinha algumas desavenças, caiu de paraquedas lá e bora para frente, né? Aí ele tudo dos avessos daquela família certinho. Aquele lá é dos avessos, tá? Estou generalizando, pode ser, pode não ser, mas é uma tendência. Então, no seio da família, eles nascem espíritos que são desafetos entre si, e aí começa todas as dificuldades. Começa como fala na passagem, a divisão, né, entre pai e mãe, e filho, né? E começa tudo esse processo, tá? Por que isso? Não é por acaso. Existe um propósito nisso, tá? É que se existe desafeto entre os espíritos, eles precisam se acertar. Então, se eles nasceram juntos, é para que eles possam se acertar, se ajustar, eliminar ali os problemas que tinham entre eles do passado. Tá? Então essa é uma oportunidade que o pai dá de reacertar, tá? Mas nem sempre dá certo, né? Nem sempre isso acontece. Às vezes o orgulho, o egoísmo, até mesmo a maldade influencia e não dá certo. Acontece, a gente vê isso o tempo todo por aí, tá? Então, e esse processo a gente conhece dentro da doutrina, a gente fala bastante de expiação e provas, né? Então está dentro desse conjunto de situações. Se a gente está passando por aquilo ali, ou é uma coisa errada que a gente fez, que a gente precisa acertar, ou é uma prova que a gente precisa passar por aquilo para a gente crescer, dar um passinho na nossa evolução, espiritual. Tá? Mateus 10, Jesus diz o seguinte: irmão trairá
Pai entregará à morte. Filho se rebelará contra o pai. Percebam que é forte isso, né? E Jesus, ele só estava dizendo uma coisa que ele sabia que ia acontecer. Nós somos inferiores. Jesus sabia da nossa inferioridade, que isso ainda ia perdurar por muitos anos, por muito tempo, né? E isso faz parte da nossa família. Recentemente teve um caso da menina que matou a mãe, matou a avó. Tem uma outra que matou a enteada. Situações que você não entende, como que pode isso? Como pode uma pessoa normal fazer isso? Tá? A gente para aqui no mundo físico, a gente não sabe o que tinha lá atrás, o que tinha de ligação entre aquelas pessoas. Lembrando, a gente está em prova ou expiação, a gente está em teste. A gente falha, a gente cai, não consegue fazer o que tem que fazer. Tem um livro, pessoal, quem gosta de ler, quem gosta de estudar, é um livro muito bacana. Ele traz muita coisa à luz espírita, né, sobre a família. Chama um desafio chamado família. O escritor, acho que é Joamar Nazareth, alguma coisa assim. Tá? Então quem gosta de ler, quem gosta de se inteirar do assunto, traz bastante coisa, depressão dos filhos, a droga, homossexualidade, tem muita coisa importante nesse livro e tudo analisado à luz da doutrina espírita. E no livro o autor diz o seguinte pra gente, que a família é um cadinho. Você sabe o que é cadinho? Cadinho é uma pedra, tipo um forno onde coloca o metal e o metal derrete lá, fica meio quase em ebulição o metal. Então ele diz pra gente que a família é um cadinho, onde ali vão acontecer todas as reparações necessárias, né? Então ali se transforma, ali geram as oportunidades, como a gente disse, de crescimento, de reparação entre os espíritos que estão encarnados junto. Tá? Então essa é sempre uma grande oportunidade. Ele diz lá, né, que a família é o berço das reparações. É um lugar onde a gente trabalha a nossa reparação com aqueles que a gente tem diferença. Tá? E está perto da gente, não nasceu do nosso lado à toa. A gente tem afinidade, está junto. A oportunidade de reparar a desavença do passado é muito grande. Tá? Os Espíritos dizem para a gente o seguinte, os verdadeiros laços da família não se cria pelo sangue e pela carne, a gente falou isso, né? Se cria pelo amor sincero e pela simpatia, pela vivência, pela experiência, pelas conquistas, né, que se fazem juntos, né? Então a família vai afinando, aparando as suas arestas, ali, burilando o que tem de errado, caminhando, crescendo, evoluindo junto, sempre um ajudando o outro. Tem diferença? Tem. Que família que não tem as brigas, as diferenças ali. Mas não se perde o amor, não se perde o carinho. Tá? Um ajudando sempre o outro. E essa é a nossa caminhada. Pela comunhão de pensamentos e sentimentos. Tá? A gente falou, a família traz ali pra gente uma emoção muito forte, um sentimento muito forte. Isso foi tanto antes, né? Quando a gente tinha afinidade com os parentes, no momento da encarnação e também depois. Porque esses laços de família, eles continuam depois que a gente desencarna, né? Sobre a família, os Espíritos dizem o seguinte pra gente. Eu vou correr um pouquinho aqui, que a gente já está bem em cima do tempo. Falam das características das famílias, né? Famílias por laços de sangue e de carne, elas podem ser frágeis, sem amor, sem interesse, sem conveniência, por conveniência, né? Elas podem se extinguir, pode acabar, pode passar uma encarnação e aquilo morrer ali, acabou, não dá sequência. Se criou alguma dívida entre os espíritos, com certeza vão se juntar de novo, tá? Mas pode se extinguir ali, pode não ir para frente. Agora as famílias por laços espirituais, elas são
duradouras e se consolidam, né? Elas se fortificam e se ajudam no progresso. Como a gente disse, né? As pessoas encarnam junto para uma ajudar a outra. Tanto aqui no mundo físico, na nossa caminhada física, que é dura, que é difícil, né? A gente, como diz, a gente tem que matar um leão todo dia. Então é um dando apoio, amparando o outro, motivando o outro. Mas também na nossa caminhada espiritual. É importantíssimo a gente apoiar aqueles que estão do nosso lado, também dar os seus passinhos na senda do progresso espiritual. Se eu não sei isso, se eu não compreendo, né, a nossa essência, que é espiritual, os caminhos do Espírito, aquilo, eu não vou estar ajudando. Por isso, novamente, em relação ao estudo, é importante a gente se aprofundar no estudo da doutrina, para a gente compreender, peraí, o que eu tenho que fazer, quais são os meus deveres, quais são as minhas obrigações, comigo mesmo, com os meus próximos, né? Então tudo isso, a doutrina, ela é bem clara para a gente, tá? E o amor nas famílias espirituais, ele se perpetua. Como eu disse, a gente vai desencarnar e vai continuar do outro lado. A gente vai esperar um tempão até eles irem para lá, vamos, mas vai se encontrar. Jamais, quem se ama, jamais vai ser separado. E vão continuar a caminhada, a gente ainda tem tanto para a gente progredir. Então, o que Jesus quis dizer para a gente? Eis minha mãe e eis meus irmãos. Tá? Ele está falando sobre os laços espirituais. Para a gente encerrar, pessoal, uma coisa importante, é o terceiro ponto nosso. Eu falei do mal crescer, a importância do mal crescer ao lado do bem. Tem uma parábola, todos nós, tenho certeza que todos nós conhecemos, mas a gente usa essa parábola, às vezes, de forma pejorativa ou para julgar a pessoa, que é a parábola do trigo da cisânia, do joio e do trigo. Normalmente a gente usa essa parábola para falar que a outra pessoa fez errado, isso, aquilo, a gente caracteriza ela como joio, né? Como uma pessoa má. Só que o significado dessa palavra, ele é muito mais profundo que isso. O significado dessa palavra, dessa parábola, Jesus traz para a gente, é a importância do mal crescer ao lado do bem. E por que isso? Porque o bem vai influenciar aqueles que estão ao nosso lado, mesmo elas tendo tendências más, crescendo ao lado de pessoas boas, num lar bom, num lar moral, religioso, eles vão receber a influência. Então, existe uma tendência deles se corrigirem. Nem sempre isso acontece, mas aí é uma escolha daquele espírito. Mas ele está ali do lado do bem para ser influenciado. Tá? Então, a parábola do joio, ela tem esse sentido. A importância do mal crescer ao lado do bem para ser influenciado. Aí existe a possibilidade da mudança. Para a gente encerrar, tem um texto de Santo Agostinho. Está lá eu não lembro o capítulo, acho que capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nas instruções dos Espíritos, ele diz o seguinte para a gente: e se, nas suas peregrinações, os Espíritos ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram felizes por seus novos progressos. Tá? Temporariamente separado um está lá no plano, o outro está aqui ainda. Tá? Mas como não devem trabalhar somente para si, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. É o que eu acabei de falar da parábola do joio e do trigo. A importância do mal está ao lado do bem para poder ser influenciado. E ele continua. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebê-los, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio
os que por vezes poderão salvar outros, tá? Então foi o que a gente falou, tá? A gente está no seio familiar, no núcleo familiar, ali estão espíritos que a gente tem um amor muito grande, um carinho muito grande, mas pode acontecer de ter outros que não são, mas isso não nos dá o direito de renegar esses, como diz aqui Santo Agostinho na parábola. Nós temos a obrigação de fazer o máximo de nós, principalmente como pai e mãe, dar o nosso máximo para tentar orientar, tentar encaminhar esse nosso irmão para o caminho do bem. E ele sim pode ser influenciado. Então isso é um dever nosso. Como pai e mãe, talvez seja uma das poucas missões nossas, encaminhar, ajudar na educação, na reeducação dos nossos filhos, tanto intelectual como moral, tá? Então, nesse sentido, a gente fecha um ciclo sobre a família, tá? Então, nós temos sim a nossa família de sangue, de carne, mas a nossa verdadeira família, ela é espiritual. E ela se forma na nossa caminhada, durante o nosso progresso espiritual. Tranco, barranco, a gente vai ficar chateado, aborrecido, vai acontecer de tudo na nossa caminhada, mas a gente está literalmente do lado daqueles que a gente precisa estar. Se a gente busca o entendimento, se a gente compreende, como eu falei lá no comecinho, um dos pontos importantes, a gente refletir aos olhos da alma. Como espíritos, essa é a nossa realidade. Somos seres espirituais, formamos uma família espiritual universal, estamos em grupos aqui, uma hora estamos junto aqui, outra hora está separado, outra hora estamos lá, e essa é a nossa caminhada, tá? Estamos todos dando os nossos passinhos aí na senda do progresso espiritual. Tinha marcado mais algumas coisas, mas o nosso tempo voa rápido, passa que a gente nem percebe, tá? Mas de coração, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero ter contribuído com vocês com esse assunto. E, gravem aí um desafio chamado Família. Um excelente livro para a gente ter como cabeceira no assunto quando se fala sobre família. Tá? Tem muita coisa muito interessante lá. Tá? Vale a pena estar lendo. Tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês pela atenção. Que possamos voltar aos nossos lares protegidos e amparados. Fiquem com Deus. Faço pressa? Se quiser encerrar. Por favor. Chega lá, né? Convido a todos a fecharmos os nossos olhos, nos abraçar espiritualmente, nos sentir ser abraçados pelos nossos amigos espirituais. E assim, formando um elo de luz, de paz, de amor, de harmonia enorme. Uma vibração que emana e juntos, todos, elevamos o nosso pensamento ao Pai. Pai de amor, de bondade, de misericórdia infinita. Que essas nossas vibrações, Pai, essa nossa luz, possa se unir à sua luz, Pai, e ser expandida a todos os nossos irmãos que se encontram em dor, seja esta do corpo físico, da alma, mental. Pai, que essa luz envolva os nossos irmãos em situação de rua, aos nossos irmãos presos às drogas, aos vícios, que eles possam, Pai, de alguma forma, sentir a sua presença. Que essa luz, Pai, possa iluminar a cada cantinho dos nossos lares, nossos familiares. Que essa luz possa descer sobre esta casa abençoada, sobre todos os trabalhadores dos dois planos, a nós encarnados, aos nossos irmãos no plano espiritual. Pai,
Com os corações felizes agradecemos por mais esta oportunidade abençoada de aprendizado. Pai, abençoe o nosso propósito, a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.